Escute algo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já recebeu algo, um presente, uma oportunidade que depois te deu muita dor de cabeça? É sobre isso que nós vamos falar no nosso 10º dia do devocional diário, repartido o pão, nessa maratona aí de 31 dias no livro de Provérbios. Fique atento, afinal, Deus fala a todo momento. Vamos juntos nessa jornada. Deixa eu ler o texto base que nós vamos compartilhar no dia de hoje para o nosso devocional. Provérbios capítulo 10, verso 22, diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Sobre isso que nós vamos falar. Do capítulo 1 até o capítulo 10 de Provérbios, o autor ao livro de Provérbios ele vai trazendo uma ideia, colocando princípios sobre o livro de Provérbios e sobre como adquirir sabedoria. Do 10 até o 31, você vai observar, embora se haja ainda um convite à busca de sabedoria, mas vai em momentos distintos nos mostrar o paralelo entre quem vive com sabedoria e quem vive sem sabedoria. Inclusive, no capítulo de número 10, se você for observar em vários instantes, depois você faz a leitura na tua casa, o capítulo 10 todo, nós vamos ver o autor do livro aos Provérbios, a parte A do versículo tem uma instrução, e na parte B do versículo começa, na sua grande maioria, com mais quem não tem, mais se viver sem. Ou seja, é um contraste quem vive com sabedoria e quem não vive com sabedoria. E isso vai se intercalando ao longo do capítulo. Pois bem, mas o que cabe para nós aqui no dia de hoje é entender que é as bênçãos do Senhor que nos enriquece e elas não acrescentam dores. Tem coisas sobre a nossa vida que nós pegamos com a nossa mão que chamamos de bênção, quando na verdade não foi o Senhor que nos entregou e por isso, mediante a isso, estamos passando o processo de dores. Eu tenho comigo no meu coração e algumas oportunidades eu falo isso, que nós vivemos em um tempo que a maioria das pessoas estão lutando no anseio de conquistar e depois vivendo o tédio de possuir. Quantas pessoas nós conhecemos que têm uma boa condição financeira e não têm paz? Quantas pessoas que nós conhecemos que têm as bênçãos do Senhor sobre si e junto dela não acrescentando dores? Eu queria que você entendesse isso no dia de hoje. Nós podemos adquirir sobre essa terra através do Senhor riquezas, mas não necessariamente carregar o peso que muitas vezes essa condição nos traz. Você pode ter muito recurso advindo da parte do Senhor, ser uma pessoa próspera sobre a terra, embora a prosperidade não esteja falando apenas de dinheiro, mas sem carregar consigo o peso. Às vezes conquistamos e nesse anseio desenfreado por ter mais, aquilo que era para ser bênção pelo entendimento de que tudo que eu tenho, minha família, minha casa, meu trabalho, minha condição financeira, tudo isso eu consegui através do Senhor, se torna um peso e uma busca desesperada por mais. Mas eu quero te convidar nessa manhã a descansar no Senhor e viver do que o Senhor tem para você. 3 lições rápidas para aplicar na minha e na sua vida, vamos compartilhar nesse tempo. A primeira delas, a bênção do Senhor é a fonte da verdadeira riqueza. Nada que conquistamos é por esforço próprio. Nada que conquistamos por esforço próprio, na força do nosso braço, também é duradouro. Mas a bênção de Deus é que traz um crescimento real e constante. Segunda lição para mim e para a sua vida
essa bênção não traz consigo dores. Eu costumo dizer que se está custando a nossa paz, está muito caro. Então analisa se o que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre a sua empresa, se está custando a sua paz, dificilmente é uma bênção de Deus para a sua vida. E eu não estou falando de conflito, eu não estou falando de passar momentos ruins, de em algum momento as coisas saírem do seu lugar, porque isso acontece. Eu estou dizendo de entender que não é bênção de Deus para você. Muitas riquezas, elas vêm acompanhadas de preocupações, conflitos, culpas e até um vazio. Mas a bênção de Deus traz paz, alegria e segurança. Terceira lição para encerrar aqui. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Entenda isso e você vai viver em Deus o melhor que Ele tem para a sua vida nessa terra. Descanse o teu coração, viva do que Deus tem para você. Guarde no seu coração as bênçãos do Senhor, enriquecem e não acrescentam dores. A bênção do Senhor alcança suas finanças, sua família, seu trabalho, sua saúde e seu relacionamento. Ore hoje, Senhor, me dê mais das suas bênçãos, me dê sabedoria para vivê-las. Senhor, que o que é do Senhor para mim se manifeste. E com certeza isso, Senhor, eu vou carregar em paz, porque não acrescentará dores. Deus abençoe o seu dia.